Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez na nossa aulinha de número 23, agora eu não esqueci. Esse é o exercício 5 da aula 23, eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho. Este é o curso online Como Desenhar do Zero, partindo do princípio que do zero vamos entender todas as formas básicas, que é o mais interessante, entendermos o início de tudo. Então começamos com todas as formas básicas, que são elas com o cubo, a pirâmide com base quadrada, o cone, o cilindro e a esfera. Essas 5 formas básicas formam este conjunto de entendimento das formas geométricas, né? Das cinco formas básicas geométricas. E estamos na terceira etapa deste módulo. Esse módulo consiste em 3 etapas. A primeira é realmente fazer com que vocês entendam toda a estrutura dos sólidos, como construir os sólidos a partir de linha do nível do olhar, ponto de fuga, o que acontece com aquelas linhas auxiliares, o que acontece com a distorção, entender o que a perspectiva causa com a distorção das formas. E a segunda etapa foi o que acontece quando a luz toca no objeto e você entende que há uma volumetria. Existe uma área que não está recebendo a luz direta, existe uma área que recebe a luz direta. Isso faz com que você perceba o volume desta forma por conta da luz. A luz pode ser natural ou artificial. Estamos na terceira etapa, que é a etapa onde demonstramos o que acontece com a representação de um objeto como esse no plano. Pode ser um plano regular horizontal, um plano vertical, um plano inclinado, um plano irregular. Nesse caso aqui agora, vamos trabalhar, esse é o 5º exercício, estamos na forma cônica. Assim que terminar ela, vamos para o cilindro e logo em seguida a esfera. E terminamos essa terceira etapa. E fechamos esse módulo, vamos fechar já, tá pertinho. Vou trabalhar hoje aqui 2 possibilidades de representação, uma vai ser com luz natural, uma com luz artificial. Vou trabalhar as duas no mesmo papel aqui e tentar fazer alguma coisa interessante para que a gente entenda o que acontece. E dessa vez eu vou sombrear o objeto, vou tentar fazer a volumetria dele bonitinho, o que acontece com essa representação da sombra no plano, conversando com vocês, para que fique claro esse entendimento e que vocês consigam depois associar isso a qualquer coisa que vocês queiram fazer, que é o que vamos fazer logo quando terminarmos esse módulo daqui. Beleza? Então vamos lá. Quero construir um cone aqui. Eu sei que... antes de começar aqui, lembrando, para conseguir a representação da sombra de um objeto desse no plano, precisamos de luz. Para enxergarmos o objeto e darmos essa volumetria a eles, precisamos de luz. E trabalhamos com 2 tipos de luz, que são os 2 tipos de luz existentes, que é luz natural, que é qualquer tipo de luz que é representada partindo de fenômenos da natureza, como o Sol, que é um astro, uma chama de uma fogueira, um efeito de uma explosão de um raio, né? Uma faísca de uma pedra, uma vela acesa, qualquer efeito de iluminação que seja causado pela natureza é considerado como luz natural. Luz artificial é qualquer tipo de luz que seja causado por nós. Qualquer tipo de luz que não seja natural é considerado como luz artificial. Exemplo, a luz elétrica. Luz de um poste, a luz de uma lâmpada de dentro de uma casa, a fosforescência de uma TV, uma corrente de LED acesa, uma lanterna acesa do celular, uma lanterna daquelas de mão também acesa. Qualquer tipo de luz desse que é construído, fabricado pelo homem, é considerado como luz artificial. Vamos trabalhar os 2 tipos aqui e eu vou tentar deixar bonitinho para a gente finalizar essa forma geométrica que é o cone. Com isso a gente finaliza total. Vamos para o cilindro. Bom, para representar um cone aqui, outro detalhe rapidinho, luz natural e luz artificial, as duas se propagam sempre em linha reta, ó, sempre, e sentido radial, ou seja, formando círculos, né? Girando ao redor de sua estrutura, de sua fonte. Porém, a luz do Sol ela é tão intensa e tão proporcionalmente maior que o planeta Terra,
que acontece é que ela ilumina o planeta Terra a metade de uma única vez. Isso faz com que a gente perceba que os seus raios seguem em linha reta, porém em sentido não radial, mas sim em paralelo. Todas as linhas parecem estar em paralelo, porque quando começa a curvar, já não dá mais para chegar, porque a Terra, proporcionalmente comparado ao Sol, é infinitamente menor. E pela distância também dos raios, e tudo isso conta, faz com que os raios de Sol, os raios de luz naturais do Sol, causem esse efeito. Não tem a mesma representação em sentido radial de ser uma luz natural. Tem uma lâmpada aqui, você tem um spot de lâmpada, todo esse efeito de luz é sempre em sentido radial, né? Ela sai em linha reta, sempre não curva, mas porém em sentido radial. Então vamos lá, eu quero construir um cone. Eu já sei que um cone ele é uma forma geométrica que a base dele é um círculo e o corpo dele é uma forma que sai disso, é uma extensão da base circular que vai em direção a um centro. Esse centro é chamado de vértice, e quando o cone é um cone regular, como esse daqui, ele se encontra exatamente a um eixo no centro de seu círculo. É como se tivesse uma linha atravessando a base, o centro dessa base circular, até esse ponto aqui em cima. Então, isso seria a representação de uma forma regular, um cone regular. Então, para construir isso aqui, eu vou fazer simplesmente um círculo. Vou trabalhar com uma elipse em perspectiva. Já expliquei isso nas aulas de... eu não sei qual foi a aula exata, mas provavelmente vai estar lá entre a aula, se foi até a 15, talvez 3 aulas por sólido. Então, essa seria a aula 7. Na aula 7 eu começo a trabalhar a forma cônica. Se vocês voltarem aí, na primeira etapa desse módulo de perspectiva, vocês vão ver como construir um cone a partir de uma forma quadrada. Aqui eu vou desenhar direto, porque já passamos por essa explicação. Vou trabalhar uma linha aqui no centro, sendo que não é o centro, é um pouco mais para cima, já expliquei isso também. Vou pular essa etapa. Isso. Entende-se que todos vocês já sabem disso aqui, se não souber, volta aí para entender. Vou trabalhar a forma do corpo do cone, desse primeiro cone aqui, e sei que o restante aqui está pontilhado. Porém, eu não vejo. Deixa assim por enquanto, depois eu apago para sombrear. Vou trabalhar projeção de luz natural e uma luz frontal, para que eu perceba a sombra caindo para trás e eu consiga representar alguma coisa aqui. Eu quero um terreno irregular, eu preciso de um terreno irregular aqui, para que eu consiga fazer o que acontece em relação à representação, à volumetria, sombreamento, desta vez um pouco mais completo, para que a gente tenha esse desfecho da forma cônica finalizado, completo. Então vamos lá, eu preciso entender que a luz do Sol, existe um eixo para que eu possa representar a luz do Sol. Esse eixo é chamado eixo de luz. E ele tem 2 pontos, um ponto acima e um ponto abaixo. Um ponto que se encontra na linha do nível do olhar, e um ponto que se encontra solto no espaço, que determina em que altura se encontra os raios do Sol, em que altura do dia se encontra o Sol. Então eu vou ter a representação de todos os raios. Porém, esse ponto daqui, ele pode estar muito próximo ao objeto, como pode estar também muito distante. Imaginando ele muito distante, eu posso fazer isso aqui. Imagine que esse objeto está aqui em cima. Se eu tenho o ponto do eixo de luz muito distante, então eu já sei que a representação da sombra, porque este ponto aqui, que está na linha do nível do olhar, ele é chamado de ponto de fuga da sombra. Por quê? Porque ele representa a direção para onde vai essa sombra. O ponto de fuga da luz, que é o ponto lá em cima, onde eu vou colocar em algum ponto, eu não sei onde, é o que determina a profundidade da sombra. Eu tenho a direção da sombra, tenho a profundidade da sombra. Se esse ponto de luz estiver muito alto, eu já sei que a sombra ela é projetada de maneira curta. Se eu tenho esse ponto de fuga da luz muito baixo, eu sei que a sombra é representada com muita distância. Vai ter uma distância maior, uma proporção maior. Se esse ponto de fuga da sombra está muito próximo do objeto,
Eu já sei que a sombra vai ser representada em algum ângulo próximo ao objeto, ou para frente ou para trás. E se estiver mais distante, eu sei que ele vai ficar mais alinhado às laterais do objeto, que é o que eu quero fazer. Eu quero fazer de conta que eu levei esse eixo o máximo que eu pude para o lado esquerdo, o máximo que eu pude. E com isso eu tive uma linha auxiliar, e essa linha auxiliar, e eu vou ligar ela exatamente ao centro do objeto, vai me determinar para onde vai a sombra. Com isso daqui eu poderia dizer que a sombra poderia cair tanto para frente quanto para trás. Eu que vou determinar a posição do Sol em relação a esse dia aqui. Se eu colocar uma representação de sombra caindo aqui mais próximo da gente, eu terei uma representação de sombra, o objeto está contra a luz. A luz está lá ao fundo, o objeto está aqui na frente e a sombra está caindo mais à frente ainda. Está mais próxima de mim. Se eu tenho uma iluminação frontal, é o contrário. A sombra cai após o objeto. Então eu tenho o objeto e após ele a sombra. Contra a luz eu tenho primeiro a sombra e depois o objeto. Frontal eu tenho um objeto e logo em seguida a sombra. Nesse caso aqui vai ser uma iluminação frontal, porque eu quero que a sombra caia para este lado. Então, imaginando que o Sol está aqui na frente, eu não sei qual altura, eu vou determinar agora. E com isso eu tenho que imaginar que esse ponto aqui, lá distante onde ele vai estar, ele vai descer. Eu posso fazer isso, uma linha auxiliar no eixo de luz. Isso lá embaixo, viu galera? Lá embaixo. Eu vou determinar esse ponto onde eu quero e vou fazer uma linha oposta ao ponto do Sol, porque ele vai estar vindo lá de cima em direção a esse eixo de luz. Com isto, eu tenho que um corte da projeção de sombra neste ponto aqui. Se vocês não entenderam isso aqui, eu expliquei isso aqui bem melhor logo nas primeiras aulas de projeção de sombra. Mas eu espero que todos estejam acompanhando, consigam entender isso aqui de maneira clara. Um outro detalhe é quando eu explico a vocês esse efeito daqui, que é o efeito dos dois eixos para representar a distorção de uma elipse. Porque a elipse ela é um círculo em verdadeira grandeza, porém em distorção. Um círculo em verdadeira grandeza ele é representado dentro de um quadrado, e um círculo em distorção ele é considerado uma elipse, ele é representado dentro de um quadrado em perspectiva. Se eu tenho um quadrado frontal a mim, um quadrado regular, eu consigo representar um círculo de maneira perfeita. Já expliquei isso lá na primeira aula também do cone, provavelmente foi a aula 7, provavelmente 3, 6, 7. Eu acredito que tenha sido isso aí. Eu mostrei a vocês como trabalhar o círculo, que é simplesmente achar esses eixos aqui, ó, o eixo horizontal, vertical, achei essas extremidades e dividir em 3 partes a diagonal. Dividindo a diagonal em 3 partes, projetando um pouquinho para fora, expliquei também isso daí. Eu projeto esse ponto nas outras linhas em diagonais e com isso eu tenho 8 pontos para representar esse meu círculo num quadrado em verdadeira grandeza. Porém, quando o quadrado está em perspectiva, e é o caso daqui, eu não fiz o quadrado, mas eu fiz a elipse, o que é que acontece? O mesmo processo, porém eu tenho que pensar na perspectiva. Ligo as diagonais, esse ponto vai para esse eixo vai para o mesmo ponto que distorce essas duas linhas para o lado direito, e este outro eixo aqui ele vai em direção ao ponto que distorce essas duas linhas. Uma vez com isso daí, eu divido em 3 partes, levando em consideração a profundidade. Já expliquei isso também. Quem não entendeu, vai lá para trás que vai entender. Faço a divisão aqui também. Posso dividir aqui porque está mais alinhado ao nível do olhar. Já expliquei isso também. E com isso, eu tenho mais um ponto para colocar um pouco para fora, projetar ele aqui embaixo, projetar ele aqui em cima, projetar ele do outro lado. E com isso, eu tenho as marcações necessárias, 8 pontos, para representar a minha elipse. Ok, fiz isso aqui, entendo disso daqui. Por que isso aqui? Isso aqui vai me fazer entender o que acontece com a distorção do objeto. Eu expliquei isso em todas as aulas, mas vou fazer mais uma vez para quem não viu. Seja bem-vindo ao canal, para quem não chegou agora. Então, isso aqui, ó. O eixo vertical horizontal, eu dou uma rotação para que eu perceba assim. Por que eu quero perceber assim? Eu quero colocar esse quadrante aqui quase alinhado à minha linha do nível do olhar, esse quadrante aqui também, e esses dois nas extremidades, né? Que seriam os quadrantes extremos. Quando eu giro esta peça,
Olha, eu tenho uma peça aqui em verdadeira grandeza. Quando eu giro ela, o que é que acontece? Esse quadrante que está aqui, com esse quadrante que está aqui atrás, vejam que ele tem uma distorção, porém é só de distância. Essa distância agora parece menor do que essa aqui da frente. Mas essa lateral e essa outra lateral parecem estar menores do que essa distorção, né? Deixa eu virar assim. Aí. Percebam como isso acontece. Por quê? Porque a perspectiva faz com que esta área aqui, a visão que nós estamos tendo, faz com que essa área pareça ser menor, que a distância entre este ponto e esse aqui parece ser menor do que entre este ponto e este. Sabemos que os quadrantes são iguais. Todos os 4 quadrantes são iguais, porém na distorção não parece. Então, o que é que eu faço? Eu já tenho essa linha, esse ponto, já sei que a luz está passando aqui de frente, a sombra vai cair para trás, eu sei que esse ponto é o ponto inicial de iluminação direta no objeto, sei que esse ponto daqui é o ponto inicial de ausência de luz no objeto, já tenho aqui um eixo vertical, um eixo horizontal, que é isso daqui que eu estou representando aqui agora na elipse. Olha, e eu faço agora a distorção. O quanto que andou daqui até aqui, eu vou fazer esse ponto daqui do eixo andar para cá. Esse ponto daqui andar para dentro, esse ponto daqui andar para baixo. Esse aqui ele já andou, olha aí, que é o mesmo que esse, porém, aparentemente um pouco menor, porque lá atrás está ficando mais distante de mim, então fica um pouco menor. Essa parte da frente está mais próxima, continua um pouco maior. Isso aqui que andou aqui tem que ser menor aqui. Então eu não posso fazer a mesma distância. Usando essa lógica da distorção, esse espaço aqui é menor, então para mim esse espaço aqui está excelente. Vou ligar o centro, prolongo aqui, pronto. Já tenho exatamente a área que está iluminada no objeto, só para não coincidir aqui, tem um ponto lá atrás. Eu tenho toda a área que está iluminada, que é entre esse ponto, essa parte frontal até aqui, e essa parte de trás não está iluminada. Uma vez com esses 2 pontos aqui na base circular, basta ligá-los a este ponto aqui final, entre a linha auxiliar de ponto de fuga da sombra, que está lá distante, e me deu essa inclinação, e a linha do ponto de fuga da luz, que eu desci, né, porque eu usei o oposto, como o Sol está frontal a mim, eu usei o ponto no eixo de luz, só que para baixo. Faço esse corte, imagino que o feixe de luz está vindo assim, e com isso eu tenho este ponto daqui. Ligo os 2 pontos, esse ponto para este e esse intermediário. Com isto eu tenho toda a área de representação de sombra neste plano, sendo que essa é uma luz do Sol. Só que eu vou apagar aqui essas linhas auxiliares, né? Como esse é o último exercício, eu tenho que deixar isso aqui bonitinho, parecendo que realmente estamos vendo um desenho em que eu estava observando alguma coisa. Eu estou usando sempre referências mentais aqui, usando o que eu entendo do desenho, de observação, de tudo que eu já fiz aqui. Vou deixar a marcação bem mais suave. Também não preciso de tudo isso, porque eu vou apagar e vou sombrear de uma maneira mais correta. Não preciso de todas as marcações, só algumas coisas, algumas linhas. E aqui, como é luz do sol, deixa eu ver, eu vou fazer aqui, talvez se eu fizer aqui, ó, tem um trilho. Se eu fizer um trilho aqui, algumas pedras, alguns pedregulhos. Estamos numa linha do trem. Temos um trilho aqui, eu acredito que fique legal. Vou fazer sem muita explicação isso aqui. Eu posso até falar algumas coisas, mas eu vou tentar ser o mais direto possível para que o desenho flua e vocês entendam que é possível associar todas essas formas a tudo que a gente queira representar. Vou trabalhar aqui um outro trilho, tá bem juntinho esse trilho, não sei que trilho é esse aqui. Ou então esse cone é bem grande, né, para poder ficar o trilho aqui encaixado aqui dentro. Eu vou imaginar que esse cone ele é um cone grande, não é um cone pequeno. Então, todas as linhas que representam essa estrutura de ferro do trilho de um trem. Eu não sei que trem é esse aí, mas é um trem. Não vou fazer o trem, mas o trilho eu faço. E vou fazer aqui as perpendiculares.
Poderia ser uma escada, tá quase com cara de escada, mas é um trilho. Na verdade, o trilho, eu acredito que ele pare antes, essa parte média aqui pare antes. O que tem que estar no alto é só realmente as duas guias que andam em paralelo. Essa estrutura aqui, ela para um pouco antes. Não pode chegar até em cima. Tem uma estrutura também de ferro. Tem uma curva. Então vamos lá, fazer alguns. Primeiro aqui. Até a metade. Foi. Um outro aqui. Até a metade. Eu acredito que essa linha tivesse que ir fechando também, claro, né? Perspectiva. Tô explicando que mesmo a vocês, eu errei para ver se vocês iam falar alguma coisa aí. Se alguém falou alguma coisa aí, acertou. Se não falou, errou. Olha aí. Tá muito bonito isso aqui, viu? 10.000 linhas. Pronto. Eu não vou acertar ele todo mesmo, mas é uma pequena parte. Percebam que eu estou diminuindo tanto o tamanho da forma, não era para diminuir tanto. E a distância entre as divisões também não era para tanto. Não está acontecendo uma distorção tão longa, mas está acontecendo. A partir do momento que o trilho está indo em profundidade, eu preciso representar, eu preciso fazer essa distorção, mesmo que pouco, mas preciso. Senão eu não vou estar agindo de acordo com as leis da perspectiva. Não importa, mesmo que pouco eu tenho que fazer. Tá bom, não é muita coisa não. É só um esquema para finalizar a forma cônica. Percebam que eu já estou desenhando muito além do cone, porque eu preciso fazer essa sombra aqui, ó, parecer natural. Aqui não está nada natural, mas vamos lá. Tem algumas pedras. Emboçando aqui de uma maneira bem solta. Pronto, vamos lá. Bom, já sei que a sombra aqui, ó, ela vai pular sobre a forma. Lembrem da aula com as bolinhas da piscininha de bola de Bellet. Olha aqui. E onde tocou nesse ponto aqui do trilho, ela vai... Cadê o centro? Aqui o centro. Vou subir essa linha, imaginar essa linha vindo aqui em cima até a linha do feixe de luz. E desta linha eu consigo fazer isso e isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Eu sei que a sombra aqui no trilho só vem até aqui. E depois ela torna a descer. Então essa linha vai em direção a esse ponto lá embaixo. Claro que não é nesse, é um pouco mais em cima. Um pouco mais em cima, ele vai parar aqui em cima. Então tem esse triângulo indo até lá. O outro lado também aqui. Fechou um pouquinho. Então a sombra do cone aqui, ela vai subir aqui, vem aqui. Depois ele vai descer. Vai passar nesse espaço aqui em cima? Sim, vai passar aqui. E aqui embaixo, você vê? Não. Porque essa parte toda vai estar sem receber luz, escura. Só vejo esse pedacinho aqui. Aqui atrás eu vejo, provavelmente... Ah, tá, peraí. Esse ponto ele é mais alto. Então eu vou usar como base não essa linha do chão, mas essa de cima. Esse ponto já é um pouco mais alto. No chão tá aqui, ó. Não tá aqui, desculpem, foi uma falha. Realmente agora foi uma falha. Não que a outra também não foi, que foi também uma falha. Estava brincando. Mas aqui vocês entenderam isso, ó. Como essa parte do trilho está alta, ela tem que seguir mais ou menos o parâmetro dessa daqui. Claro que não tocou em cima, porque o trem não pode ter esse empecilho aqui, as rodas. Isso aqui provavelmente não vai ter, provavelmente. Não olhei, não conferi, mas eu acredito que as barras em paralelo são um pouco mais altas do que essas aqui, as perpendiculares, que seguram o trilho. Então, nessa parte de cima, essa linha daqui de baixo, ela tá tocando na pedra aqui, ó, na pedra aqui embaixo. Não nessa parte do trilho, a parte do trilho fica mais alta. Esse pedaço daqui mais alto não vai tocar nessa parte aqui, a gente não vê a parte, esse pedaço do restante do trilho em perpendicular. Tocou aqui, aqui onde ele pegou aqui, vai subir também, porque veio aqui por baixo a linha central, tocou neste centro, subiu até o feixe de luz. Olha o feixe de luz novamente aqui. Eu apaguei, mas ele está aqui, ó. Olha aí. E aqui, nesse final, eu vou ter essa inclinação. Então, eu sei que a sombra do cone vai fazer este movimento tanto aqui na frente quanto aqui atrás, na linha do trilho.
vai continuar aqui fechando até o ponto aqui em cima, olha aí. E no final vai ter separação aqui embaixo que deve estar passando uma pedra. Pronto, eu já posso sombrear. Então vamos sombrear para ver como fica. Vou fazer de uma maneira meio avulso, mas eu vou tentar deixar bonitinho para que vocês percebam um desenho pronto, finalizado, usando a noção toda da construção do sólido, da volumetria do objeto e da projeção dele de sombra. Luz tocando inicialmente no objeto aqui, ponto mais claro do objeto. O ponto inicial de ausência de luz está lá atrás, onde eu não vejo. Esses são os intermediários. Os essa área aqui está clara. Eu deixo totalmente clara? Depende. Se for uma peça branca, provavelmente vai estar mais claro do que o comum, mas também não estará totalmente claro, porque eu verei que a intensidade de luz, se bem que é o sol ilumina logo tudo, então provavelmente aqui vai estar tudo muito branco, só no finalzinho eu vou ver uma mudança. Porém, se essa figura não for de cor branca, ou qualquer outra cor, sei lá, amarelo, rosa, clarinho, azul claro, verde, folha bem clarinho, sei, um lilás bem suave, tudo que for, mesmo que claro, eu tenho que trabalhar uma noção do sombreamento, do tom de cinza, porque, já expliquei também isso a vocês, existe uma escala de tons de cinza que vai do preto máximo até o cinza médio, cinza escuro, cinza médio, um cinza claro, até o mais claro de todos. Se eu sei que existe isso daqui, eu não posso deixar essa área totalmente branca, então eu preciso fazer um sombreamento, mesmo que suave, para representar o que seria a cor neste objeto. Sendo que logo no início aqui, esse é o ponto mais claro do objeto, eu posso deixar uma área de brilho. Mas mesmo assim, tudo tem que ter uma sombra bem sutil, mas tem que ter. Até o outro lado. E aqui atrás, vai ser a área que não recebe luz direta, mas provavelmente a atmosfera, as partículas de água que tem ao redor, o reflexo do trilho do trem, as pedras também, tudo isso daqui faz com que essa área de trás não seja totalmente escura, seja, exemplo, se for amarelo, um amarelo mais escuro, um amarelo ouro, até chegar ao centro, que é uma área que já vai estar com uma penumbra maior, porém não vai estar totalmente preto. Está claro isso aí? Já expliquei muito isso aí nas aulas de volumetria. Quem não entendeu, volta e vai entender. Pronto, a projeção de sombra aqui no plano é diferente. Por quê? Porque o Sol é uma luz natural, é um astro tão forte e tão maior em proporção à Terra, que ele ilumina tudo de uma única vez e os raios são muito intensos. Então, realmente, você tem uma área totalmente marcada de sombra, porém não precisa também ser tudo pretão, não precisa ser pretão. Eu simplesmente é como se eu imaginasse os tons que tem aqui, as pedras e o ferro, e trabalhar ele mais escuro, com mais contraste. Então eu faria aqui, sei lá, um cinza mais intenso aqui, aí colocaria uma área mais escura em um ponto. Trabalharia outro cinza aqui, só que aqui como recebe luz, já está um pouco mais claro, consigo ver alguns detalhes. Aonde não tem, eu vou fazer uma área escura. Aqui também é uma área que está recebendo luz, então eu faço uma pedra mais clara. Aqui também uma pedrinha mais clara. Todas as pedras são um tom ou cinza, ou marrom, ou um tom bege. Tem uma infinidade de possibilidades para eu representar essas pedras. Posso dizer que a pedra está bem mais clara, alva num tom bege bem suave, num tom marrom. Enfim, eu vou determinando. Porém, a área que está marcada com a projeção da sombra, aqui mesmo atrás, ela precisa ter uma curva, precisa circundar o objeto e precisa estar mais escuro do que o comum, porque eu tenho a projeção de sombra desta figura em cima dessas pedras. Então eu não posso deixar somente marrom claro, bege claro, eu tenho que representar o que seria a projeção de sombra em cima de todas essas peças, né? E também a sombra delas. Eu vou ter a sombra delas. Nesse caso aqui não, porque não tem, a luz não toca diretamente, a luz é direta. É só a área escura mesmo. Aqui eu terei uma área bem mais escura do trilho, sendo que o trilho já não é claro. Eu posso trabalhar aqui, ó, o que seria o efeito escuro do trilho, do ferro do trilho. Poderia fazer uma sequência de textura para representar essa área escura aí do trilho.
Aqui dentro ele vai ficar bem mais escuro. O trilho. A parte de cima também um pouco menos. Tem uma marcação aqui no meio do trilho. Aqui já começa a ficar um pouco mais claro. Mais algumas pedras. Mais algumas pedras. Sempre escuras, sem área nenhuma de brilho. Todas que estão aqui dentro não vão ter a área de brilho de iluminação. Nenhuma. Nenhuma dessas aqui. Já saindo daqui, sim. Saindo daqui eu posso trabalhar uma área mais escura, uma área mais clara, que recebeu luz. Aqui é uma pedra, né? Fiz um trilho. Pronto. Olha aí. Percebam que existe um formato seguindo, olha aí, esse movimento do que seria a forma irregular das pedras até chegar ao cone. E não há área de brilho aqui dentro. Não pode haver. Essa pedra está iluminada. Está lá do outro lado. Vamos lá. Em cima também vai estar um pouco escuro. Aqui também vai estar mais escuro, que é do trilho. Aqui vai estar menos, mas também está mesmo iluminado. É uma área escura essa parte do trilho aqui também. Fazer uma linha no centro. Essa área não recebe luz aqui. Ó. Aqui tem a sombra do cone. Aqui também tem algumas pedras, porém algumas vão ter curvas para representar a sombra do cone. Algumas áreas vão estar iluminadas. É só eu entender o que está acontecendo que eu consigo representar. Percebam que tudo o que eu fiz aqui nada mais foi que explicar com detalhes tudo que nós viemos fazendo ao longo das aulas. Não teve um bicho de 7 cabeças aqui, eu não fiz do nada isso aqui. Eu só entendo toda a lógica do que seria as formas básicas. Estou trabalhando as formas básicas, pensando uma a uma. O desenho não está lindo e maravilhoso, mas estou tentando deixar assim, mais bonito para que vocês percebam que sim, é possível representar, uma vez entendendo as formas, criar. Aqui mesmo recebe luz. Está recebendo luz. Aqui também. Tem um ponto aqui que não recebe. Isso daqui vai ser projetado. A sombra desse objeto aqui é representada aqui. Então aqui fica um pouco mais escuro. Aqui tem uma parte mais escura nas pedras que estão aqui do lado. Final da sombra aqui, ó, nesse pedacinho da pedra. Então, perceba que a sombra está subindo e andando pela peça. Que já nem parece mais um trilho, para mim está parecendo uma escada, mas tudo bem, é bem parecido. Em uma outra aula eu vou fazer um trilho bonitinho, vou fazer um trilho de trem. Beleza, galera? Eu vou deixar esse aqui, vou fazer um outro ali do lado. Aí eu vou sombreando as pedras, vai sombreando, vocês vão sombreando, façam o máximo que puder. Poderia encher de pedra aqui, fazer uma vegetação aqui no fundo. Preencher esse desenho, deixar ele bonitinho aqui. Tá parecendo uma escada. É um cone enorme também do lado desse. Pronto, é isso. Não vou finalizar totalmente, mas eu espero que tenha ficado claro isso aqui. Vamos fazer mais um? Fazer um aqui do lado. Fazer um... Fechar isso aqui. Fazer um aqui utilizando a luz artificial agora. Colocar para cima a sombra. Trabalhar o
cone aqui na frente, a elipse, centro, altura, pronto. Eu quero representar um spot de lâmpada aqui. Pensei numa coisa legal aqui agora. Vou fazer uma mesa em cima de uma bancada. Pronto. Uma bancadazinha. Sem nada luxuoso. Uma bancadazinha. Os pés. Ou seja, esse spot de lâmpada já não está no lugar certo. Ele vai ter que tocar aqui no chão, aqui, na frente do objeto. Eu vou ter uma representação de luz frontal também com ele. Lá atrás eu não vejo o pé. Pronto. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou representar a sombra. A peça está acima. Que legal isso aqui. É muito legal. Por quê? Porque eu tenho que imaginar esse feixe de luz na mesma altura. Tenho que imaginar, se eu tenho aqui... se eu imaginar... Isso aqui é legal, um exercício bom. Olha aí, o eixo tocando no plano para este ponto de fuga aqui. Olha aqui. Para a direção, seria aqui no plano. Como a peça subiu, eu vou pegar essa altura, trabalhar uma paralela a essa linha aqui. Pronto, com isso aqui eu já tenho também a mesma representação da perspectiva da sombra neste plano aqui acima. Trabalhar um spot de lâmpada aqui. E essa luz, os feixes de luz aqui, luz artificial. A sombra está vindo até aqui. Porém, aqui dentro do espaço, eu vou fazer aquele esquema rapidamente, pensando nisso, aqui, aqui. Percebam que é muito automático isso, né? Aqui, luz, sombra, intermediário. O cone é um cone, sei lá, verde. Então, vou trabalhar aqui. Aqui eu já consigo ver um pouco mais de intensidade, mesmo que seja um cone claro. Por quê? Porque a luz artificial, ela não tem a mesma intensidade que a luz do sol. Aqui no centro tem uma linha mais clara. Ela não tem a mesma intensidade, então o rebatimento de sua luz, ele é bem menos intenso do que a luz do sol. A atmosfera, ela rebate essa luz, a mesa rebate a luz, porém, não com tanta intensidade. Eu já posso escurecer um pouco mais. Mesmo sendo verde, eu imagino que esse verde está um pouco mais escuro. Só isso. Então vamos lá. Tenho aqui a direção, eu tenho esse extremo. Então aqui eu já sei o que acontece com a sombra em cima da mesa. Esse é o primeiro ponto. Então, em cima da mesa é isto aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou descer essa sombra para fazer ela tocar no chão. Olha que bacana. Então, a continuidade dela é aqui. Então, eu ficaria imaginando o que seria essa peça aqui no chão. Eu teria que fazer essa projeção para que essa sombra fosse representada aqui. Eu teria que imaginar, ó, a representação desse cone aqui no chão. Eu só quero ter a certeza que é a mesma medida e não é a mesma medida. Eu desço essa medida, eu imagino aqui a elipse, aqui no plano. Pronto, a elipse está aqui no plano. Os pontos estão aqui, os mesmos pontos. Ponto aqui, outro ponto aqui. O final está aqui.
Eu vou imaginar essa sombra totalmente extensa. Até lá embaixo é isso, exatamente. Olha aí que legal. Então, a sombra, se esse cone não estivesse em cima da mesa, a sombra seria exatamente isso aqui. Como ele foi para cima da mesa, eu subi, né, a linha de ponto de fuga da sombra. Eu fiz uma paralela a ela aqui em cima, trabalhei o que seria a projeção aqui em cima, completa, para ter esta inclinação aqui da mesa, que eu não nem vejo tudo, mas eu estou, né, vocês estão entendendo aqui, né, o que seria. E depois eu imagino ela no plano junto com o feixe de luz, o ponto de fuga da luz, não mudou, continuou o mesmo. O ponto de fuga da sombra também continuou o mesmo aqui embaixo. Com isso eu tenho a representação de toda a forma geométrica. Eu sei que o restante da sombra vai estar aqui. Mas para isso eu preciso ter também a sombra da mesa. Cadê a sombra da mesa aí? A sombra da mesa, porque a sombra da mesa não existe, tem que existir. Então vamos lá, ó. Aqui, imaginando aqui, ó, representar a sombra de formas, como se fossem formas cúbicas. Aqui também. Do outro lado, aqui onde eu não vejo, lá também. A altura da mesa, então, posso imaginar essa mesa no plano? Não, eu posso fazer o seguinte, pegar a linha em paralelo. A linha que seria em paralelo aqui embaixo, para essa mesa, vamos supor que a mesa estivesse um pouco mais aberta do que os pés. Um pouquinho só mais aberta. Fazer a mesma coisa aqui. Ó. Imaginar ela aqui no plano. Tá descendo aqui. Exatamente no plano. Esse desenho vai ficar um pouco embolado. Depois eu posso até apagar. Deixar ele só bonitinho. Então imagina aqui, ó, o feixe de luz e a altura. A altura é essa daqui. Eu projetei esse ponto aqui no plano, determinei a altura. Já sei que a projeção de sombra desta parte da mesa vai estar tocando aqui. Esse ponto daqui, essa quina. E essa daqui desceu, ponto de fuga da sombra, ponto de fuga da luz, olha aí, ponto aqui. Aqui eu já tenho uma lateral. É porque como a sombra é uma projeção de sombra de luz artificial, então você percebe esse efeito radial, diferente do Sol. Por isso que eu falo bastante sobre o Sol e sobre a luz artificial. Aqui a gente tem os dois domínios. E olha que eu não entendo muito de luz do Sol, mas é porque a luz do Sol você não tem um controle de onde está o ponto de luz. E lá no horizonte você tem o ponto de fuga da sombra. Aqui não, aqui você sabe exatamente onde eles estão. Fica mais claro esse entendimento e a construção. Olha aí, ó, foco de luz aqui, tocou aqui. Então, desse ponto para esse aqui, ó, seria já a representação da sombra da bancada aqui no plano. Então, isso aqui tudo vai estar escuro, porque é a representação da sombra dessa bancada aqui. Aqui também. E o restante, vamos lá. Aqui já achei esse daqui. Ponto de fuga da sombra, ponto de fuga da luz, mais ou menos aqui. Esse ponto aqui, então, vai ter essa inclinação aqui para fechar. E desse ponto aqui onde eu encontrei aqui atrás, aqui assim, mais ou menos aqui. Para esse daqui, eu terei a parte da frente da mesa. Então vamos lá. A mesa, nós não conseguimos ver o que acontece com a projeção de sombra do cone até o final, mas provavelmente a sombra se encontra. A sombra do cone aqui vai se encontrar com a sombra da mesa aqui. Toda essa parte aqui não recebe luz, só que eu tenho que fazer aquilo, né? Essa parte aqui talvez fique um pouco mais escura aqui em cima, aqui embaixo talvez menos, aqui em cima também um pouco mais, aqui embaixo talvez menos, por causa da luz que bate no chão e volta. Aqui é uma área bem escura. Tentar deixar o traçado mais homogêneo, para não ficar marcado a direção da linha. E talvez assim a gente perceba melhor a representação dessa sombra. Eu queria que esse desenho ficasse bem mais bonito do que o que está, viu, galera? Tá assim, coisa de louco. Vamos apagar aqui as linhas auxiliares. Tudo que não queremos. Tentar deixar mais limpinho. Qualquer coisa vocês voltam aí. O bom da aula gravada é que se você não entender, você volta. Olha aqui mesmo, não vejo nada disso aqui. Muita linha, muita linha.
tentar melhorar. Normalmente as formas não têm contornos, já expliquei também sobre isso. Porém aqui, para que o desenho flua de uma maneira mais bonitinha, eu deixo o contorno, eu até acrescento um pouco mais, para que nós tenhamos o limite do que está acontecendo. Mas esse limite ele acontece de maneira volumétrica, então não existe contorno. As formas têm volume e não contorno. Você percebe por conta da luz. Mas eu gostei de fazer assim. Percebam que eu estou deixando esses desenhos para fazer de uma maneira muito natural. Porque eu quero que vocês percebam que não é difícil quando vocês entendem toda essa estrutura de construção das formas. Fica fácil representar, fica fácil construir, mesmo que vocês não tenham feito ainda. Tenho certeza que se vocês passaram por todas as aulas e agora vocês começarem a decidir fazer qualquer coisa que vocês não tenham assim, facilidade em fazer, já vai se tornar mais fácil. Porque as formas geométricas, você consegue associar, nossa mente consegue associar elas a tudo que a gente queira representar. Então isso vai ficando fácil. Essa parte aqui mesmo não recebe luz direta. Essa parte aqui recebe. A parte aqui embaixo ela fica um pouco mais escura. Então, galera, é isso. Para o vídeo não ficar muito longo, que já está um pouquinho, eu prefiro parar por aqui e deixar assim. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Meu sombreamento aqui está uma negação. Era para ficar bem bonitinho. Os dois. Não vou mentir, é porque eu fico tentando fazer a aula ser curta, mas não consigo. Mas enfim, eu agradeço a vocês a atenção. Quem gostou, por favor, curte aí, comenta e compartilha. Ajuda o canal a crescer. Ajude a quem gosta de desenhar. Mostre a alguém que existe esse curso, que está bem completo. Já está finalizando e vai entrar outro módulo. Provavelmente eu vou querer entrar logo no módulo que todo mundo ama. É o quê? Anatomia humana. Até rimou, né? Qual o módulo que todo mundo ama? Eu queria dizer, anatomia humana. Qual é o módulo que todo mundo... Provavelmente todo mundo vai querer desenhar anatomia. Todo mundo gosta de desenhar anatomia humana. Nós gostamos de nos representar. Fazer um módulo de anatomia humana, se prepare aí que vão ser 10.000 aulas, né? E para esse aqui das formas básicas, só 5 formas básicas, foram todas essas aulas. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, espero que eu tenha sido claro aí na aula. Um cheiro em todo mundo aí e até